Não é também nem embora. Só se ela disser. Não, eu muito menos eu. Ele fala, Catatal. Pelo menos, né? Não é Catatal, tô de novo no meu lugar, né? Deixa eu ligar aqui. O YouTube já tá gravando. Só ligar aqui. Aí o cachorro aqui é o primeiro da. Aí saiu. Muito bem. Saudação em nossa, da paz e a graça de Deus em vossas vidas, em vossos corações. Mais um momento de reflexão e do nosso encontro aqui no Caminho com a Graça, de falar sobre as portas do inferno e a igreja. E essa passagem relacionada no Evangelho de Mateus, até o irmão depois vai ler ali, Mateus 16, né, que fala sobre um versículo que Jesus faz uma advertência, coloca ali um argumento, que Pedro especula ali, e, na verdade Jesus está perguntando, e Pedro diz, e Jesus diz para ele que não foi você que revelou, mas o Espírito de Deus que revelou para ti, a qual você me diz que eu sou o Filho de Deus. Em João, Marta revela isto, e no Evangelho de Marcos, Lucas, quem revela, só fala da parte do sentido de Pedro, mas não entra na questão da edificação da igreja em Cristo, que a pedra fundamental é Cristo. Nós vamos começar falando sobre isso aí, já lendo os textos, e nós vamos conversando sobre esse assunto. O irmão Zé pode ler seus versículos. no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 17 e 18. Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus ali não falava uma coisa, tu falava outra, daí tu que tu diz de mim que eu sou? Daí Pedro diz que tu és o Filho de Deus Altíssimo. Daí Jesus fala para ele: não foi carne nem sangue, mas meu Deus, o Espírito que te revelou isso aí. Se não fosse assim, tu não teria esse entendimento a respeito de mim. E tu és pedra, Petrus, pedregulho, pedra pequena, e sobre essa pedra, sobre mim, edificarei a minha igreja. Ou seja, quem está em Cristo está na igreja viva. Não é uma pedra de concreto, não é uma pedra que você acha aí no rio e coloca como se fosse um fundamento. O fundamento é em Cristo. Então Jesus está dando essa explicação. E nós voltarmos ainda no tempo, porque que fala-se deste momento para Pedro, sobre a questão do inferno e da pedra e da igreja. Os homens em si da antiguidade sempre teve momento de encontrar-se mesmo, todos os povos tinham que buscar uma referência espiritual. Eles faziam os seus holocaustos, e não é somente o povo hebreu que fazia, todos os povos faziam seus holocaustos em referência a uma divindade. E em Êxodo, aí que vem a mensagem 2:25, que fala que o entendimento deste povo entende Deus único, um Deus só. Esse é o monoteísmo, né? E os outros povos tinham vários deuses. Então essas referências, todos buscavam referência. De quem buscou a Deus segundo o entendimento dos textos sagrados foi o povo judeu, o povo hebreu. E dentro dessa descendência vem a ser Cristo, que é descendente da tribo de Judá, e ali está sabendo todos os costumes e tradições dos povos, e sabendo também das mitologias gregas, das mitologias romanas, que falava de inferno, que falava de Hades, de Sheol. Jesus está se referindo a uma morte, que esta morte, Paulo entende lá em 1 Coríntios, que aonde está a tua morte? Tártaro. Aonde está a tua aguilhão? Graças que em Cristo nós temos a vitória em vida. Então não há morte para quem está em Cristo. Jesus está dando essa explicação a todo momento, constantemente, para eles, os apóstolos, e para todas as pessoas que estavam perto, até chegar ao nosso entendimento. Mas tem que lembrar da ocasião, do momento, tempo, espaço que Jesus falou isso aí.
Mas embora que ela transcende o tempo e o espaço, chega até os dias de hoje, ela não mudou em relação àquilo que Cristo queria dizer, que ele é a pedra fundamental de esquina, a qual todos muitos se escandalizavam dele. Mas ele, quem estava nele, estava alicerçado numa igreja, que era em espírito e em verdade, edificado. Tem mais um texto? Continuando no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 13. E disse-lhes, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a fazeis covil de salteadores. Mais uma vez aí nós observamos que dentro da história judaica, onde é que vamos botar a arca? Pô, nós temos tenda para habitar, para morar, as famílias, os soldados, mas a arca, que era um símbolo de presença de Deus para eles, na época, como muitos ainda têm seus amuletos, que tem a presença de Deus relacionada a um espaço de uma coisa artípica ou feita, construída pela mão do homem, e daí, aqui está meu Deus, faz uma referência de um objeto. Os judeus, para ter uma referência, construíram uma arca e colocaram os pães da proposição, a vara de Arão e as tábuas que, segundo Moisés recebera da parte de Deus, que eram os 10 mandamentos. E dentro daquela arca estava, e segundo a presença de Deus. Aí eles queriam fazer, mas o Senhor está dando dentro de tenda, vamos fazer um templo, um lugar, um edifício, uma casa, até eu chegar à sinagoga e depois um edifício que seria a igreja. Era o lugar das reuniões, onde eles faziam oração, que aí nós podemos observar em Atos 2,46, que há o encontro dos apóstolos que perseveravam na oração, no repartir do pão, em Cristo, né? Espiritualmente falando, que eles estavam congregados, no lugar, no ambiente, numa geografia. Pode ler o seu, irmão? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Jesus está, mais uma vez, ali sobre os fariseus, né? Os fariseus sempre entravam com perguntas, indagações, deboches, ciladas, para falar ou para pegar Jesus em qualquer questionamento. E Jesus, Espírito, homem, Deus, homem, sabendo de tudo antes mesmo deles falarem, sabendo o que estava dentro, perpetrado nos corações deles, né, e dos nossos corações também, daquilo que a gente pensa, maquina ou fala. Então Jesus via que nas reuniões deles eles tinham os escritos, que eram os rolos, os pergaminhos, e que eles se reuniam para ler a história dos antepassados, que eram as narrativas do Pentateuco, dos Salmos e Provérbios, e referência sempre em Moisés. E Jesus diz para eles: olha, vocês estão observando, lendo, vocês acham que nessas escrituras que vocês leem encontrarão a salvação? Pois sim, elas testificam de mim, elas fazem referência a mim. Isso era escândalo para eles, era escândalo, porque eles não entendiam Cristo. Tudo era escândalo, tudo que Jesus falava. Não havia compreensão, discernimento, porque o discernimento e a compreensão é baseada na revelação do Espírito, conforme Pedro ali tivera uma revelação. Que nem Paulo, no caminho da Damasco, tivera uma revelação, depois quando Ananias vai orar por ele. Então tudo isso é compreensível para nós também, espiritualmente, quando a gente chega nesse ápice espiritual de discernimento, não somente de um texto, de uma palavra, que você lê numa raiz e não tem entendimento dos contextos relacionados àquilo que está sendo lido, falado. Tem que observar o tempo e a história do que foi falado na época, o que queria dizer naquela ocasião para eles, na geografia, e o que quer dizer para nós hoje no tempo que transcendeu o tempo e a história, sendo que a palavra não muda, só que ela chega para nós na percepção da nossa existência do hoje. Tem mais um? Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei
de teus filhos. Oséias aí, que é um profeta que se fala de um dos menores, ali depois do livro de Daniel, na cronologia bíblica, né? Não do tempo, mas cronologia bíblica, que é dito assim, pega de umas mulheres das prostitutas e casa com ela. E ele vai e casa com uma prostituta, depois chora e ama, e quer proteger, e quer ensinar, e ele chora, ele tem os filhos dele. E o que faz essa parábola na vida de Oséias? É dizendo que o povo de Israel estava fazendo isso com Deus, ou seja, estava se prostituindo. Como se falasse hoje que a igreja em si seria uma enganadora de Cristo sendo noivo, enganando o seu noivo, se prostituindo, indo atrás de balelas de homens, de ensinos errados, equivocados, propositalmente, para que sigam a eles e não o Evangelho de Cristo, a qual foi dito ali. Ensinado no caminho, na volta do Mar da Galileia, dentro da simplicidade dos encontros que tinha Cristo quando se encontrava com as pessoas, quem se encontrava com Ele, da mesma forma hoje, nos encontros. Então isso que se fala, quando Oséias fala nessa referência, quem não tem entendimento, ele é um povo escravo. Porque a verdade liberta. A verdade liberta a ação do Espírito, da graça. E também você pode ir para qualquer tipo de ensinamento, seja ele filosófico, teológico, ou cultural, ou dentro das escolas, de uma cadeira de escola, e ter várias formações e ainda ter ignorância, não ter sabedoria. Tu vai ter a ciência, mas ainda tu não teria a sabedoria. E essa sabedoria é um acaso de Deus de misericórdia que entra no teu entendimento, no teu coração, quando tu abre o teu entendimento para ver à tua volta várias ações e não ficar somente bitolado a um ensino que é te regrado, que é feita uma lavagem e é colocado somente um contexto em cima de várias palavras e que você vai engolindo aquilo como se fosse verdadeiro. E aí você vai alicerçando a tua vida numa base errada. Aí você fica ignorando fatos que acontecem em outros lugares, em outras ocasiões, e com outros povos, achando que aquilo que te foi dito é verdadeiro. E aí você idolatra pessoas que mentem, que roubam, que logram, que desviam, e ainda dão desculpas. Então, mas todos fizeram, outros também fizeram, por que esse não pode fazer? Então se acostuma com o erro. Acha que isso agora é normal. Nós não somos santos, todos nós temos imperfeições, nós erramos e pecamos constantemente. Mas no Evangelho da Graça que nos é dado pelo Espírito Santo, nós temos entendimento. E esse entendimento nos liberta de outras coisas que foram impostas pela sociedade, pelo mundo atual, para que a gente entendesse dessa forma e não entendesse de uma outra maneira singular que os fatos, que a história em si, toda ela se repete desde os tempos da antiguidade até os dias de hoje. Mas a gente tem que ter esse entendimento. Porque o povo é escravizado por falta de entendimento. O povo é manipulado porque não tem compreensão. E porque não busca saber. E porque não abre a sua visão, que nem uma viseira de cavalo e coloca aqui na frente, só vê para frente, mas não vê os lados, não vê os ângulos de 300 ou 60 ou 180 graus à sua volta. O que está acontecendo? Ele fica somente restrito a uma bandeira, a uma ideologia, a um pensamento, a uma cor, e não vê as outras. Se está comigo, está comigo. Se está com outro, já não presta, mas estando comigo está bom. Se ele torce para o meu lado, está legal. É a melhor pessoa. Agora, se ele saiu daqui e foi para outro grupo, já não presta mais. Então, esses pensamentos que as pessoas têm, e isso também tem a ver com o Evangelho. Porque se não está dentro do meu ambiente, ele não é irmão. Se ele foi para outro ambiente, ele já está desviado. Eles colocaram geografias e placas denominacionais como se fosse grupo de redenção em Cristo. Cristo opera aqui, vem para cá. Aqui é o poder de Deus. Quer dizer que Jesus está bitolado a uma geografia, a um espaço-tempo colocado pela imposição do homem. Então as pessoas não entenderam que Deus em Espírito está em todos os lugares, que é o Todo-Poderoso, que sabe todas as coisas. E isso dentro de cada um. Esse Deus construído. Que vocês ainda, eu acho que alguns entenderam e outros ainda não entenderam. Tá. Pode ler,
Mateus, capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mais uma vez aí, os fariseus, né, novamente, que eram os doutores da lei, os sábios da época, sempre questionando a Cristo sobre comportamento, sobre lei, sobre sacrifícios, sobre ritos, sobre dogmas. E Cristo vem quebrando todo esse sistema religioso nele. Porque a pedra é ele. Quem bate contra essa pedra, ele se esborracha, se esfarela. E essa pedra caindo sobre todo o sistema religioso, mafioso, corrupto, ele desmancha. Então a verdade, quando chega como luz, ele clareia onde havia treva, e entra a luz do raciocínio, da verdade, da justiça, da fé, da percepção das coisas. Então Cristo, ele vem quebrando isso, esse sistema. Daí quando ele entra naquela ocasião, ali quem está à sua volta fica raivoso. Principalmente os religiosos, que tinham um segmento, uma tradição, que deveriam cultuar e permanecer naquele rito. E Jesus vem, e aí em morte de cruz, ele quebra esses ritos, esses dogmas, ele liberta o povo dessa escravidão e dá livre acesso para a vida. Então quando Cristo está falando ali, que agora eu vou ler, para complementar, bem rápido aqui o texto, em Atos 2, verso 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza no coração. Os apóstolos. Então aí dá um entendimento de geografia, de fundamento do espaço-tempo de igreja. Mas igreja estava formada desde o momento em que quem estava em Cristo estava numa igreja viva, que nem hoje. Quem está em Cristo está numa igreja viva. E é que está libertando as pessoas, no sentido de que não é esta pedra que é fundamento de um templo, que na época era uma tenda, depois passou a ser templo, depois passou a sinagoga, depois aqui em Atos 2,46 vem mais um encontro de uma casa, que eles formam as suas reuniões e partiam no pão e com alegria estavam e perseverando na oração, unânimes, ou seja, com o mesmo Espírito, em comunhão com o mesmo Espírito, em Deus. Há diferenças de pensamento, de atitude, sim, mas no mesmo espírito de amor voluntarioso, harmonioso, solidário, de ajudar uns aos outros em Cristo, de fazer a verdade, pregar o Evangelho, viver a vida em Cristo. E não prevaleceria esta porta da morte, que as pessoas tinham muito medo em relação a isso, porque viviam naquela ocasião das mitologias gregas, das mitologias romanas, que eram introduzidas no meio do povo, e ainda vinha lá do povo da Babilônia também, que tinha dentro do meio deles esse tipo de ensinamento. E tinha também dos egípcios que estavam junto, introduzidos, porque eles foram escravizados pelos egípcios, pelos assírios, pelos babilônios, e agora estavam sobre o domínio romano. Então tudo isso, e muito perto da Grécia, e tudo isso misturava a cabecinha deles nos pensamentos. Como hoje tem uma miscelânea aí de culturas, e que as pessoas têm o medo disso. Então, em mim, estando esta igreja viva, essa seiva, o meu sangue purificando você de todo o pecado, e você entendendo a minha morte e ressurreição e crendo nisto, as portas do inferno, do Hades, do Sheol, do Tártaro, não prevalecerão contra você. Ou seja, eu vos libertarei da morte e trarei para mim. Isso que Jesus está dizendo. Não é que as pessoas ficam preocupadas com uma porta. Com uma porta. Uma porta de madeira. Uma porta de PVC, uma porta de marfim, uma porta de sei lá, de qual tipo de material, que é uma porta. Daí eles constroem, daí fazem ali as reuniões, e daqui a pouco eles dizem, as portas do inferno não prevalecerão sobre essa porta. É sobre a geografia. É sobre o espaço, o local, o CEP. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo sobre a tua vida, sobre a tua existência, sobre a morte. Aonde está, ó morte? Aonde está, ó aguilhão? Jesus, eu encontrei a vitória sobre esta morte. Então é o crer na ressurreição em Cristo. É isso que Jesus está dizendo. Eu vos trarei para mim.
Então não tem a morte, não tem o inferno, não tem o Sheol, não tem o Tártaro, não tem nada em relação. Então você está em mim. Então é quem crê em Cristo, ele está livre desta morte. Essa morte física, todos nós vamos passar. Essa não tem escape. Mas a morte espiritual que a gente está falando, a morte espiritual da tua alma, onde vai para a tua alma? E aí um vai ficar vagando por aí. Você vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Alguns pensam assim que vai voltar depois de novo. Uns falam com os mortos, outros cultuam mortos, falam com os espíritos. E aí Jesus fala para aquele que está do lado dele: hoje mesmo tu estarás comigo no meu reino. É hoje, hoje é hoje. Então esse mistério que Jesus está falando para Pedro, que daí eu vou te dar a chave, essa chave singular é que ele seria uma liderança, junto com os demais apóstolos ali no princípio, né? Em Atos, que daí há as reuniões, depois tem o derramamento do Espírito Santo, e as pessoas se reúnem, daí 3.000 almas se convertem, depois 4.000 almas entendem o Evangelho, pregado por aquele homem que era iletrado, ou seja, ele não tinha frequentado as escolas judaicas, ele era iletrado. E o iletrado não quer dizer que ele não sabia escrever, ele não sabia ler, ele não frequentou uma escola dos rabinos, foi só isso. Ele não era um frequentador que nem Paulo frequentou a escola a qual o mestre é Gamaliel, que era o doutor das leis judaicas. Então Pedro vem ali, fala e prega, entende que ele era um das colunas da igreja, juntamente com João e Tiago. Então era Tiago, João e Pedro. E depois ele era um que seria um dos principais. Era o turrão, era o rebelde, era aquele que falou que não ia, e que ia, onde que Jesus fosse ele iria atrás, depois ele nega Jesus 3 vezes. É aquele que depois Jesus em João 21 vem e Pedro diz para ele: tu me amas, Pedro? Sim, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Sim, eu te amo. Aí pergunta a terceira vez: tu me amas? Sim, eu te amo, já te disse. Então cuida das minhas ovelhas. Então ele era um dos que ficaria na sequência que Cristo ia partir, ressurgindo dos mortos, ascenso aos céus, derramaria do Espírito sobre eles, e Pedro seria uma das lideranças. Então tu teria uma obrigação, uma responsabilidade. Eu estou te passando uma obrigação, uma responsabilidade, para que tu cuide e apacente as minhas ovelhas, porque tu diz que me ama. E em relação disto, amados amigos e irmãos, é baseado no medo das pessoas, como muitos ainda têm: para onde eu vou? Acabou-se. Ao choro, ao lamento. Mas quem em Cristo está, hoje arrancado desta vida física, corpórea, que a terra há de comer, mas a alma e o espírito há de encontrar-se com aquele que ele ama, aceita, reverencia e crê. É Cristo. Eu vou vencer, porque eu venci e vocês vencerão também. Então, baseado nisso, meus amados, a palavra era esta, simples, sem reteté, sem místico, dentro de uma luz do Evangelho, simplificado no ensino de Cristo, sem fazer grandes coisas, mas na simplicidade, na humildade que Jesus sempre nos ensinou. Andar no caminho para entendê-lo em amor, em verdade, em justiça, em fé e perseverança. Alguma conclusão, alguma ideia, alguma colocação dos irmãos? Tenho liberdade de falar. Tudo bem explicado. Imana, tudo bem? Tranquilo? Como é que foi o passeio? Passeio e trabalho? Passeio e trabalho. Os filhos ficam felizes, né? É isso aí. Uma dose de amor, uma dose de trabalho. Mas estava tudo na paz. Que bom. Isso aí. Deus abençoe. E você? Você entendeu? Tá tranquilo? Alguma coisa nova que poderia acrescentar? Nada acrescentar. Aí tem as referências, né, que alguns gostam muito de dentro dos seus encontros, nas suas reuniões, nos seus templos, né? Aí poderia voltar lá atrás, em Gênesis 28, ali, a escada de Jacó,
que é a escada onde tinha Jacó tem uma visão, dormindo, sonha, e tem uma visão de uma escada que anjos subiam e desciam naquele ambiente. Daqui a pouco ele se acorda e diz, bah, quão terrível esse lugar, e aqui não há mais do que esse lugar, a não ser a presença de Deus. Aí ele pega aquele travesseiro que era uma pedra, derrama óleo sobre ela e diz assim, aqui é Betel, a casa de Deus, naquele lugar. É uma pedra no deserto, porque ele sentiu a presença de Deus naquele lugar. Então onde é a presença de Deus é a igreja é Cristo. É a presença de Deus, ele sentiu ali. Depois, 1 Samuel 7,12, Samuel diz assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Pega Ebenezer, lugar de adoração, despeja o óleo sobre uma pedra e diz, aqui também é a presença de Deus, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. E era um lugar assim no ermo. Então, amados, é onde está a tua existência, o teu coração, aí está a igreja, porque a igreja é um corpo vivo, não um corpo morto. E a eclésia, que é o do grego, quer dizer, chamado para fora. Igreja chamada para fora dos muros. Para fora dos muros aos milagres, para fora dos muros aos lamentos, para fora dos muros aos encontros, para fora dos muros onde Cristo ele é levado ao Gólgota, fora dos muros. Fora daquele espaço que era a cidade religiosa. Jesus trabalhou fora dos muros. Eclésia, chamado para fora. Era um grupo separado, porque olhando para os outros, eles eram diferentes. Ali havia os ritos, eles saíram do rito e foram para o diferente em Cristo. Uma nova novidade, uma nova aliança, um novo testemunho em Cristo. Espero que vocês tenham entendido, compreendido, apesar dos latidos dos cachorrinhos aí na volta, que nós estamos no ambiente de casa, né? Os cachorros estão aí, nossos cãezinhos, aí passa alguém fora ali, outros animaizinhos, eles ficam voando. Desculpas aí pelo barulho, né? Mas espero que tenham entendido. Não, isso aqui não é uma questão de, olha, o sabichão sabe tudo e falou, tá falado. Vocês podem duvidar, botar questionamentos, botar suas opiniões e pedirem textos para a gente falar e debater aí, certo? Agora tem uma coisa que eu quero dizer para vocês. O buscar a verdade, o buscar a sabedoria, o buscar a Deus, ao buscar a interpretação, a não ficar bitolado somente dentro de um sistema, ter o livre entendimento, o arbítrio, a consciência, a percepção de entender as outras pessoas, de entender o que está acontecendo à sua volta. Ok? Não se acostumar com o erro, não achar assim que está bom dessa forma, não concordar com certas questões e não ser ludibriado pela mídia. E não ser enganado pelos lobos que se vestem de ovelha, como se pastor fossem. E quando eu falo isso, não é que eu estou dizendo que existe em todos os lugares. Não, existe vários lugares, ambientes bons de estar, lugares de adoração, lugares que você sente realmente a presença de Deus dentro de você. E você vê Deus nas outras pessoas, porque elas transmitem o amor e a verdade delas para você. Então aí há comunhão, partir do pão, que nem ali em Atos 2,46, há comunhão em oração no mesmo espírito, porque eles estavam envolvidos com isso. E aí você se sente bem, tá, amados? E as portas do inferno prevalecem, a morte não prevalece, porque onde Cristo está, há vida. E a vida é com abundância. Então tá, vamos nos despedir. Uma palavra curta. Fábio Cologni, Margarete Cardoso, Jussara Silva, Marinês da Silva e Tita Quadros, Selenita Sparrenberg, Peter Luiz, desejo uma noite abençoada para você, sua esposa e todos os seus familiares. Da mesma forma, amigo Peter, radialista. A cunhada está dando uns cortes no áudio. Depois eu vou passar para o YouTube, tá? No YouTube, daí se deu corte no áudio que vocês não escutaram bem, acessem no canal do YouTube, que daí tenha bem legível ali. Às vezes dá problema, inclusive até por causa dos cãezinhos coando na nossa volta, tá? Acessem ali. Um beijo no coração de vocês aí, fiquem com Deus, um abençoado final de semana. A paz do Senhor a todos. Deixa vocês ali, dá o tchauzinho. Graça.